Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. O Vasco está na zona de rebaixamento. O medo de cair para a segunda divisão amedronta todo torcedor vascaíno. Assusta os apoiadores da SAF, inclusive os que votaram pela criação dela, e também aqueles que, não sendo sócios estatutários, igualmente preferiram que o futebol do Vasco fosse administrado por uma empresa especializada em gerir grandes ativos. Com certeza são todas pessoas que já não aguentavam mais tanto desmando no Vasco. Assusta também, mas por outro motivo, aqueles que nunca quiseram que o Vasco se reerguesse, pelo menos da forma correta. São aqueles que queriam continuar a mamar ou sonhavam com uma oportunidade de conseguir uma teta para chamar de sua. Até esses estão surpresos com a campanha ruim do time do Vasco, que pode lhes oferecer, quem sabe, uma oportunidade de voltar à cena do crime mais rapidamente do que imaginavam. E quando falo de mamar, eu não estou falando de caras que queiram prioritariamente meter a mão no parco dinheirinho do clube, mas principalmente satisfazer o sonho alimentado por sua vaidade. A situação do Vasco assusta também jornalistas, influenciadores e fofoqueiros de plantão. Depois da vinheta eu vou explicar tudo isso. Não vou aliviar porque estou de saco cheio de torcer por um clube que não evolui, não cresce, não amadurece. E eu não sou jornalista, não sou influenciador e nem fofoqueiro, pois nem estou aí se tenho 1 ou 1 milhão de seguidores. Não estou nem aí se muitas pessoas me ouvem ou assistem, ou concordam ou discordam de mim. Jamais limitarei o direito de alguém pensar o que quiser. Vamos lá, se você acha que mereço, dê o seu like e se inscreva, se ainda não tiver feito. Se discordar, fique à vontade para deixar sua opinião nos comentários. Eu volto já. No vídeo anterior, falei sobre a torcida do Vasco, seu tamanho e o tanto que o Vasco é desconhecido para muitos de nós. 5, 10, 15, 20 milhões, quantos somos e o que pensamos? Aqui no YouTube, graças à plataforma, eu sei quem são meus seguidores e aqueles que visitam o meu canal. Guardo, com certeza, o devido sigilo e a confidencialidade. Sei a quem me dirijo. Prefiro que me sigam as pessoas que assim o desejarem e por isso não prometo nada a não ser uma opinião franca, que pode não ser a correta, a sua ou a mais adequada, mas será sempre autêntica e sincera. E o Vasco conhece seu público, seus torcedores, desejos e necessidades, oferece a eles o que merecem, e o torcedor individualmente sabe o que quer, e a torcida em bando tem desejos coletivos sinceros ou nem tanto. O torcedor é influenciável? A torcida é manipulável? Vou dar a minha opinião, mas vou fazê-la da forma mais didática e mensurável possível. Bom dia, pessoal! Mundo livre. Ainda podemos dar nossa opinião, não é? Então vamos lá. Será que existe alguém que, mesmo não estando satisfeito com o desempenho do time do Vasco, acha que destruir tudo e retornar ao status anterior é a solução? Eu acho que não. Não, mas sim, pode ter gente assim. E devem ter argumentos para tanto, mas muito mais que isso, devem ter motivação para pensar assim. Normalmente, os argumentos podem ser pessoais ou elaborados por outro pensador, mas a motivação para participar de um movimento que visa desmanchar o que outro grupo tenta construir é fruto de uma mobilização orquestrada por facções interessadas em agitação e tumulto, com intenção de derrubar quem está no comando para ocupar seu lugar. Partindo da hipótese de que meu argumento é razoável, vou tentar justificar minha teoria e vou fazê-lo com dados.
Começo com alguns exemplos de jogadores do Vasco que estão jogando em outros clubes e outros que não estão mais em atividade, mas que saíram do Vasco sem deixar saudade por conta de fofocas, más influências e outros desejos. E o torcedor, muitas vezes enganado, não fez ou não pôde fazer nada. Vou começar com os que foram escorraçados com desculpas meia-boca. Por exemplo, o goleiro Fábio, que jogou entre 2000 e 2004 e está no Fluminense. Fernando Miguel, também goleiro, entre 2018 e 2021 e hoje está no Fortaleza. Germancano jogou em 2020 e 2021 e está no Fluminense. Thiago Galhardo, em 2018 e 2019, está também no Fortaleza. Iago Pikachu jogou de 2016 a 2021 e está também no Fortaleza. Martim Benítez jogou em 2020 e 2021 e está no América Mineiro. Gilberto jogou em 2015 e está no Cruzeiro. Nenê teve 2 passagens entre 2015 e 2018 e entre 2021 e 2023 e hoje está encerrando carreira no Juventude. E nós continuamos sem ninguém no meio de campo para servir o ataque. Emprestamos o Carlos Palácio, que tem contrato com o Vasco até abril de 25 ao Colo-Colo, que estará lá até 31 de dezembro deste ano. Emprestamos o Juninho, titular nos 9 dos 10 jogos do Orlando City, com contrato até 31 de dezembro de 23. Vendemos o Thales Magno, que ficou no Vasco de 2012 a 2019 e está no New York City, vendido por 15 milhões de dólares e que jogou 53 partidas nas 2 últimas temporadas americanas. Sem falar no Andrei Santos, que quase saiu de graça para o Chelsea. E poderia ir adiante, mas fiquei tão deprimido com a relação que consultei desde 2000 que prefiro parar por aqui. O vídeo ficaria muito longo e vocês também não aguentariam. Nós íamos chorar juntos. Examinei uma lista oficial de jogadores que passaram pelo Vasco há décadas e constatei uma coisa preocupante. A partir do começo do século XXI, poucos jogadores que passaram pelo Vasco vieram de times de ponta no Brasil. Nos acostumamos a recrutar jogadores em clubes da segunda divisão, da segunda página da tabela de classificação ou em final de carreira. Resultado: segunda divisão. Conclusão lógica vinda de quem não tem competência administrativa, estofo moral e dinheiro para contratar e muito menos pagar em dia. Às vezes conseguíamos atrair um estrangeiro da América do Sul, talvez porque não conheciam a má fama do Vasco, mas logo percebiam a furada em que se tinham metido e arrumavam um jeito de se mandar. Alguns até conseguiram usar o Vasco como trampolim, mas nunca sem antes meter o Vasco na justiça. E muitos nem eram tão bons assim. Nesse caso, o Vasco é que havia sido enganado. Se continuarmos assim, estaremos indo por um caminho perigoso. Espero que a 777, com seus 70% da SAF, e o Vasco Associação, com seus 30% da empresa, se entendam e aprendam a administrar a administração da empresa. E essa redundância é proposital. Afinal, são eles que mandam e, em última instância, contratam e dão as cartas para os profissionais que lá estão gerir o futebol do Vasco. Para a 777, só um conselho. Aqui é Brasil e aqui é diferente. O Vasco não é o Genoa da Itália, nem o Sevilha da Espanha, muito menos o Standard Liège da Bélgica, nem o Red Star da França ou o Hertha Berlim da Alemanha, nem o Melbourne Victory da Austrália. Aqui o buraco é mais embaixo. Espero que eles saibam disso ou que alguém os tenha orientado sobre isso. Ou eles dançam conforme a música, e aqui estou sendo direto
para que arrumem o dinheiro para montar um time que não caia, com jogadores cascudos, como falei no vídeo anterior, ou terão um prejuízo que não estão esperando. E isso será uma desgraça, porque os programas de obtenção de recursos pelas próprias pernas estão muito incipientes, ou estão trancados a 7 chaves, porque não vejo nenhum movimento para angariar dinheiro novo. E se não se mantiver na primeira divisão, pode desistir. Espero estar errado. Estou torcendo para isso. Um dia, o Vasco SAF precisará caminhar com suas próprias pernas, porque ninguém aguenta injetar dinheiro sem vislumbrar possibilidade de retorno. Bom, eu paro agora, apesar de ter matéria para muitos outros vídeos, mas ninguém aguenta tanta desgraça. Que a cruz que amamos e mantemos na altura do coração não nos deixe abater ou desistir. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas e volto em breve.